Olá, Igreja Batista do Morumbi, aqui estamos novamente com mais um Vivamente. Desta feita, os pastores da igreja estão aqui para atender algumas daquelas informações que você gostaria de ter, mas nunca perguntou, e nós também nunca falamos, porque o tempo é tão curto que a gente se vê dentro da igreja, mas nós queríamos agora usar esse canal para te informar sobre o que é a nossa igreja e o que bate no coração dos seus pastores e principalmente do seu pastor principal. Hoje nós temos aqui o pastor Lisânias e o pastor Cláudio Carrenho. Para quem não conhece o pastor Cláudio Carrenho, naquilo que ele estudou, o que ele fez, a sua carreira, o pastor Cláudio ele era um engenheiro e formado pela Unip e também fez pós-graduação no Mackenzie de administração. Ele fez teologia nos Servos de Cristo e doutorando também na área de ministérios. Casado com a Juliana, 2 filhinhos, o Lucas e a Isabel, que vocês conhecem muito bem, e hoje é pastor da nova geração da nossa igreja. Então, nós vamos conversar hoje sobre a nova geração, vamos falar sobre a igreja, e eu queria que vocês agora dessem o seu cumprimento aí para a sua igreja, pastor Lisânias e pastor Cláudio. Olá, meus queridos. Eu não canso de dizer que era muito melhor se estivéssemos olho a olho, abraçando, tocando um ao outro. Mas graças a Deus que pudemos nos falar através desse processo, dessa tecnologia. E eu também não canso de dizer para vocês que para mim é algo muito especial estar com vocês, falar com essa igreja que eu amo. Por isso, estou muito feliz de estar com vocês hoje. Olá, igreja, bom ser recebido por vocês, onde vocês estão aí, nos diversas plataformas e locais na casa de vocês, no trabalho, sei lá onde você está vendo essa transmissão, mas espero que a gente tenha aqui um tempo bem gostoso e para se conhecer e também para sonhar junto como igreja. Muito bem, eu sou Humberto, vocês me conhecem também, sou um dos pastores da igreja na área de expansão da igreja, expansão global, e é um prazer enorme estar aqui com você essa noite. Pastor Lisânias, gostaria que você desse para a gente aqui uma ideia geral do organograma da nossa igreja, como é que essa igreja funciona e quais são os fundamentos bíblicos que a gente usa para funcionar essa igreja, pastor? Pergunta ampla, vou tentar ser bem curto aqui. Nós somos uma igreja batista. Como igreja batista, tem alguns traços que são comuns a todos nós. A autonomia de cada igreja é autônoma, embora que a gente participe de uma convenção, a Convenção Batista Brasileira. E também outro traço, entre outros, mas os principais, esse é o principal, a independência da igreja. Cada igreja é autônoma. E também o fato de batizar por imersão. São traços da Igreja Batista. Em termos local, nós somos uma igreja na qual a palavra final, a responsabilidade final é da Assembleia. Embora que como Assembleia nós nos reunimos ordinariamente uma vez por ano, principalmente para aprovar orçamento, e no caso de admitir novos pastores, coisas simples. Aí a Assembleia delegou como liderança da igreja um grupo que nós chamamos de presbíteros. Os presbíteros são responsáveis para manter a pureza doutrinária da igreja, para manter a visão da igreja, para zelar pelo cuidado dos membros, o cuidado pastoral, o cuidado espiritual. E também observar que nós estamos num caminho doutrinário que tem a ver com o que nós cremos. Então, essas são responsabilidades gerais do presbitério, que ao mesmo tempo, cada um tem o seu próprio ministério, cada um procura cuidar de gente, mas eles vêm com os pastores o todo da igreja. Temos os pastores são parte do presbitério. A principal diferença é que os pastores, muitos deles, se não todos, são remunerados, os presbíteros não. Mas os pastores eram como se eles fossem realmente aqueles que
põe a mão na massa para fazer a igreja acontecer. Então, os pastores também são responsáveis pela pregação, pela visão, pelo que a igreja realiza. No corpo pastoral, nós temos uma filosofia que a gente pode chamar de uma filosofia colegiada. Eu sou o pastor sênior e realmente é isso que eu procuro cultivar na equipe pastoral. Poucas vezes eu acho que eu tomei a decisão sozinho, mas sempre procuramos discutir tudo na mesa, discutir de uma forma que cada um possa falar o que sente, o que vê, e a gente tomar decisões juntos. Eu tenho a alegria de dizer que no presbitério estou aqui na igreja há 27 anos, como pastor sênior há 17. Só uma vez nós decidimos por votação. Eu achei que era crucial perguntar para cada um, que éramos 22 na reunião, e somente uma vez contamos 22 e 1. Então procuramos sempre agir por consenso. Quando a decisão não chegamos a um consenso, deixamos na mesa por um tempo para orarmos, mas a gente procura ter um ambiente de mútua confiança e mútua admiração. Tem horas que isso é bom, tem horas que isso não é tão prático, tem horas que às vezes demora a decidir, mas é uma tentativa de mantermos um ambiente de mútuo cuidado, mútua admiração, mútuo respeito. E aí isso se reflete também na equipe pastoral. Hoje nós somos 5 pastores que supervisionam a igreja debaixo do presbitério. O nosso ambiente é esse, né, de mútua admiração, mútuo cuidado. Às vezes demoramos a decidir uma coisa, eu evito eu ter que decidir, embora que eu possa ter essa função, mas eu fico tão grato que eu tenho o respeito dos meus colegas, eles me respeitam, eu os respeito, a gente vive num ambiente de colegiado. Cada pastor dirige o que nós chamamos de um núcleo. Cada pastor dirige uma área da igreja. Temos o núcleo de administração, que cuida das finanças. Temos o núcleo de devoção, que cuida dos cultos, em tese, a vida devoção da igreja. Temos o núcleo de nova geração, que cuida das faixas etárias, de 0 até os jovens na universidade. Temos o núcleo de pastoreio, que lida com tudo que tem a ver com pastoreio na igreja. Temos o núcleo de expansão global, que é o que o Humberto dirige, que cuida com a fundação de novas igrejas, especialmente os missionários, o cuidado, o envio, o treinamento. Alguns projetos sociais estão debaixo desta área. Quando a igreja começou a voltar-se também para a cidade, a gente é uma igreja que tem missões overseas, como se diz, missões fora do Brasil, é nosso DNA, mas nós entendemos há uns anos atrás que a gente precisava olhar para a cidade também. Então, no núcleo de expansão global, temos algumas ações voltadas para a cidade e na área social. Cada núcleo desse tem alguns ministérios que têm a ver com essas áreas. Somos cerca de 33 ministérios aqui na igreja. Então, essa é mais ou menos a nossa estrutura. Debaixo do presbitério está o que a gente chama do conselho de administração, o conselho administrativo. Eles são responsáveis para olhar como as finanças da igreja estão indo, o que está acontecendo em termos financeiros, e esse grupo tem a certa liberdade de decidir na área financeira debaixo do presbitério. Ao lado desse grupo tem um grupo consultivo, que é o chamado Conselho de Gestão, que é um grupo de homens, já tivemos mulheres também nesse grupo, que escrevem as normas da igreja, as normas financeiras, por exemplo, as faixas salariais, a questão de reconhecimento pelo trabalho, a questão de onde a igreja está gastando ou não está gastando e como está gastando. Esse grupo não tem poder decisório, mas ele é um grupo de assessoria que ajuda o conselho de administração e o presbitério a tomar decisões, especialmente na área financeira. Então, em termos de estrutura, é assim que a gente funciona. Agora, em termos de base teológica, nós temos uma confissão de fé, ela que nos norteia em termos doutrinários. Alguns itens da confissão de fé são: nós cremos na inerrância das Escrituras, nós cremos que a autoridade final em nossas vidas é a palavra de Deus, nós cremos em um Deus triuno, nós cremos que a igreja é a agência de Deus para alcançar o mundo, nós cremos que a família é uma instituição divina que precisa ser cuidada pela igreja. Então, se eu pudesse, cremos no retorno
pessoal, a segunda vinda de Jesus Cristo. Cremos em termos bibliológicos, eu falei um pouco, não somente que a Bíblia é inerrante, mas que ela é inerrante nos seus escritos originais. Então, tudo isso nos dá uma segurança. Qualquer ensino que foge a estas crenças, ele tem que ser excluído. E é através dessas crenças que a gente avalia as pregações, se a pregação é bíblica. Cremos em exposição bíblica, o que nós praticamos aqui na igreja. Então, em termos de estrutura, em termos de crenças, de confissão de fé, esse é o resumo daquilo que nós cremos. Isso especialmente a confissão de fé, você encontra no nosso site. Isso que nos dá o norte teológico da nossa igreja. Eu diria que é uma igreja, nesse aspecto, conservadora, em termos doutrinários, mas uma igreja que procura acolher quem quer que seja. Preto, branco, baiano, pernambucano, como eu, baiano, paulistano. Ela não faz distinção em classe econômica, em classe social, em classe educacional. O que nós queremos é aqui na igreja, todos são bem-vindos e cremos que nesse processo é Deus que transforma as pessoas e não a igreja em si mesma. É isso aí, Humberto, que eu posso resumir. Muito legal, e estou até cansado aqui de ouvir tantas coisas. Viu? Falei demais, né? Falei demais. Como é que você guardou tanta coisa aí na sua cabeça? É que eu sou olha, velho. Você que está nos ouvindo, né, que está aí do outro lado, está buscando uma igreja, está querendo fazer parte, aqui vai informações preciosas para você tomar sua decisão. Né? Muito importante você saber em que essa igreja está baseada, como é que nós funcionamos, que organograma é esse? O pastor te explicou aí agora. Pastor Clauber, você faz parte, como Lisânia disse aí, do Ministério da Nova Geração. É um núcleo isso aí. E como tal, tem propósitos, você como coordenador, e é uma faixa etária grande pra caramba, né? Porque você pega desde as crianças e vai até o jovem, né? E dá um panorama para a gente do que é esse ministério, pastor Clauber, e quais os propósitos dele que você tem com os seus coordenadores. Então, o ministério, ele é uma maneira que a igreja acabou por promover para ter o ensino, né, o que acabamos de falar agora, do que cremos, a nossa declaração de fé, para as faixas etárias. Não dá para comunicar com uma comunidade de 0 a 24, 25 anos da mesma maneira que a gente comunica com os alunos, com os adultos, quer dizer. Então, uma das maneiras de organizarmos foi criar ministérios por faixas etárias. Então, o Ministério da Nova Geração ele é dividido em 4 ministérios. O que nós chamamos de infantil, hoje liderado pelo Carlinhos Lisboa, ele é de 0 a 10 anos. E dentro desse ministério, nós temos as idades sendo divididas, então berçário, depois 2 e 3 anos, 4 e 5, 6 e 7, 8, 9 e 10 anos. Para cada uma dessas faixas etárias, a gente leva um currículo, leva o ensino bíblico numa linguagem adequada para essa idade. Então, com muita brincadeira, com pequenos grupos já, porque faz parte do DNA da nossa igreja, né, o relacionamento em pequenos grupos. Então, desde desse tempo, a gente já leva a dinâmica do pequeno grupo. Depois, a gente tem os pré-adolescentes, 11 e 13 anos, responsabilidade do Tiago Costa. Ele tem liderado esse ministério com os pré-adolescentes. A gente entende que essa é uma faixa de transição entre a criança e o adolescente, mas alguns já têm um pouco de cabeça de adolescente, então ali a gente já traz também, tem que ser uma outra maneira de ensinar, então o ambiente tem que ser diferente, né, para essa turminha. Depois temos os adolescentes, e aí adolescentes hoje está difícil de finalizar, de determinar uma faixa etária, cada hora a gente ouve dizer que ela está esticando mais, mas a princípio a gente trabalha hoje com 14 a 18, 19 anos, tem uns perdidos lá de 20, mas a gente, como a gente acolhe todo mundo, pode ficar, não tem problema, né? Depois a gente empurra quando o cara não perceber, e é responsabilidade hoje do Gabriel Neres, ele tem cuidado desse grupo muito bem,
temos algumas iniciativas de discipulado, de pequenos grupos também, né? E não só no tempo presencial, né? Agora os pequenos grupos têm acontecido, né? Online, como dos adultos. E por fim a gente tem os jovens, que seriam aí essa entrada na universidade até a saída e a entrada no mercado de trabalho. Então ali 24, 25, 26 anos é o que tem girado em torno dos jovens que participam, né? E aí, de novo, uma outra maneira de conversar com eles, né? É uma outra cabeça, é um outro contexto de vida, então, e é responsabilidade hoje do Tomás Camba, né? Ele que é o pastor responsável por essa turma aí. Então, esse é o Ministério da Nova Geração. Muito legal. E se alguém tiver lá do outro lado, Cláudio, querendo colocar o seu filho numa dessas faixas etárias, e uma das coisas que mais me chamou a atenção na nossa igreja quando eu cheguei, era que estava muito bem dividida a questão do Kids, né? Você tinha por faixa etária, e na época que eu cheguei, meu filho com 11 anos, né? Foi muito legal a adaptação dele. Mas se alguém quiser entrar aqui na nossa igreja e tem um filho nessas faixas etárias aí, o que ele deve fazer, Cláudio? Bom, agora nesse momento em que a gente está com as atividades suspensas e passamos para o ambiente virtual, é usar os canais de comunicação da nossa igreja. Então, a maioria não, vamos falar o correto. Todos eles têm canais nas redes sociais. Então, nós temos Instagram para o infantil, para os pré-adolescentes, para os adolescentes e para os jovens. Por ali, só por ali já consegue falar com uma pessoa responsável que cuida. Também isso tem no Facebook, tem no YouTube. Então, são várias, tem no aplicativo e também tem no nosso site. São caminhos que as famílias podem entrar e buscar esse relacionamento, buscar esse contato e como participar. Legal. Eu queria agora entrar em algumas perguntas que têm muito mais a ver com a percepção, né, da própria igreja em relação ao ministério, para a gente poder, talvez, responder algumas questões que eles têm, que não tiveram a chance de fazê-las, e nós agora podemos aqui discutir. Cláudio, quais são os grandes dilemas que os jovens dessa geração estão enfrentando, especialmente os jovens evangélicos, né? Numa cidade grande como São Paulo? E como seus pais poderiam ser bênção nesses dias na vida dos seus filhos? Não tem uma mais fácil, não? Vou fazer? Cara, é Bom, difícil, né? eu creio hoje, Humberto, que tem um dilema que seja o mais complexo, o mais difícil. Tem a ver com a maneira como chegou para esse jovem a fé no Senhor Jesus Cristo, que é o que a gente chama de transmissão da fé. Então, hoje, o jovem, sem falar de religião, ele já, por si só, é uma faixa etária que ele sofre com a questão da identidade. É onde ele afirma a identidade dele e é onde ele decide o que ele vai ser. Então, é mais ou menos ali na adolescência, no meio da adolescência, para o meio da juventude, em que ele decide o que ele quer fazer. E é nessa faixa que a gente entende também que a fé é consolidada, né? Ou ele crê que ele é um discípulo de Jesus, ou ele acha que tudo isso ele está perdendo tempo na vida dele. Então, o grande dilema hoje é que as famílias, por conta de N motivos, elas têm deixado de transmitir essa fé de uma maneira genuína. E têm delegado para a igreja, por exemplo, a questão de transmitir a fé para os seus filhos. Então, eu estou aqui pensando que na primeira pergunta que você me fez, você também tinha pedido para eu falar a questão do propósito, né? Sim, então, sim. Um dos principais propósitos do Ministério de Nova Geração não é ensinar a Bíblia para os filhos das famílias que vêm à igreja. É ser um parceiro na caminhada de discipulado do filho. Porque as famílias passam mais tempo com os filhos hoje do que o tempo na igreja. Então, se a gente achar que é o tempo de igreja que vai ensinar o meu filho
a crer no Senhor Jesus Cristo, a eu não só ensinar, mas ali ter os exemplos, porque em casa a gente tem os exemplos, né? Então, esse é um grande dilema hoje. O jovem, as famílias têm deixado por N motivos, e aí a gente pode pensar que tem a questão das famílias que não são estruturadas por questões de divórcio, por questões de violência, questões financeiras. Isso tudo tomou conta de um campo que era um campo fértil para ser transmitido a fé. Então, os pais hoje estão muito preocupados na questão, principalmente numa cidade como nossa, na questão de se ter uma estabilidade financeira. A gente tem aí uma faixa etária dos 25 aos 45 anos, que é a busca pelo sucesso profissional. Então, é onde os pais estão se dedicando ao máximo em suas carreiras, ou achar uma carreira, ou se estabelecer profissionalmente. Então, isso toma muito tempo, e os filhos vão crescendo nesse ambiente. Então, o maior dilema hoje que eu digo, que eu tenho percebido e que a gente tem ouvido, né, a comunidade evangélica, é justamente esse, a questão da transmissão da fé. Como é que os nossos jovens chegam numa faixa que é onde ele precisa fincar o cajado dele e dizer: eu sou filho de Deus, eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus, e porque ele não teve exemplos, ou porque às vezes esses exemplos são muito vacilantes, né, não são estáveis, não somos perfeitos, né? A questão a perfeição não é o que vai fazer isso. Mas falta hoje para essa juventude essa transmissão. Eu estou aqui lembrando que Abraão viu a Deus, né? Conversou com Deus. Depois, Isaac já sentiu um pouco disso, mas a gente já percebe uma queda um pouco, né, no relacionamento dele com os filhos, e aí a gente encontra então o filho de Isaac, que é um Jacó, que o próprio nome é o enganador. Então, quer dizer, e eles têm relacionamento com Deus, mas você vê que há uma queda, né? Se a gente for estudar a vida desses caras, você vê que há uma queda nessa transmissão, desse conhecimento de Deus. Então, o dilema hoje, creio eu, e é uma das coisas que eu tenho trabalhado com os meninos, é essa parceria com as famílias, de ajudá-los a entender que não existe momento, né? E aí vou responder a sua pergunta: de como é que os pais podem ser bênção. Pode ser que um pai, os filhos já estão trabalhando, já estão no mercado de trabalho, já podem até ter saído de casa, mas eu não vejo dificuldade, e creio que a graça do Senhor Jesus Cristo continua igual em todos os momentos, e a gente pode ainda ser generosos com os nossos filhos, dobrando os nossos joelhos e transmitindo uma fé mesmo ao longe, mesmo já não tendo um relacionamento. Eu creio no poder do Espírito Santo. Os meus pais, ainda já lá com seus 70 e poucos anos, ainda me inspiram quando eu vou passar um tempo na casa deles, e faz tempo que eu não faço isso, quando eles param as atividades à noite e fazem o tempo de oração. Então, isso é fundamental. De alguma maneira, os pais ainda continuam e podem sim dar exemplos aos seus filhos, mesmo depois que eles saem de casa, de como é ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Uau, muito legal essa explanação. Eu creio que para você que é um pai de um adolescente, o pai de uma criança, um pré-adolescente ou de um jovem, você se sente muito mais seguro ouvindo, né, do pastor da nova geração e dos seus coordenadores aquilo que está aí planejado, né, nessa programação. Mas isso não é tudo, né, Cláudio? A família é o berço onde eles aprendem praticamente o tempo todo. Sim. Muito legal. Lisânias, a gente está no meio de uma pandemia aí, a gente não sabe nem onde é que está nessa pandemia, se já dobramos lá em cima o pico, ou se ainda estamos subindo. E aquilo que a gente estava acostumado, que era ir ao templo, e muita gente achava até que era ir à igreja, né? A igreja voltou para casa e ela entrou em casa. A igreja hoje se encontra dentro do seu próprio ambiente ali, pequenininho, e outros um pouquinho maiores, mas está dentro de casa. Você acha que houve um avivamento, Lisânias, nos relacionamentos com Deus e com o próximo, mais acentuado durante essa pandemia e logo após a pandemia? Você acha que o povo voltará mais renovado na sua fé?
É uma pergunta difícil porque a gente ainda não tem uma dimensão total do que está acontecendo. Mas eu creio que, quando você perguntou se houve um avivamento, o avivamento vai vir na hora que eu olho para o vírus, olho para o Covid-19, tudo que acarretou, e eu preciso fazer uma decisão. Ou eu concentro no Covid-19 como uma maldição, como um problema, e ele é, não vou dizer que é uma maldição, mas é um problema seríssimo, ou eu aproveito da crise do Covid para perceber o que Deus está querendo me dizer. Eu não creio que Deus criou o Covid para falar com todo mundo, mas Deus pode pegar o Covid, a situação gerada, e no coração de cada um que o tem como Deus e Jesus como seu Salvador, a pessoa fazer essa escolha de forma que o relacionamento dela com Deus se aprofunde no meio de uma crise. Então a crise veio para todo mundo, se não foi a questão, de, como no meu caso, de ter contraído o vírus, mas ela veio por tabela, ou afetou as finanças, ou afetou os relacionamentos em casa, ou afetou a distância entre os familiares que costumavam estar juntos. Então vai ser um avivamento na hora que eu pergunto para Deus, Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? E, naturalmente, o nosso desejo como pastor, nós três aqui pastores, mas os outros pastores da igreja, é que essa seja a nossa atitude. E se é a nossa atitude, eu vou querer buscar mais a Deus. Como você sabe, eu estive internado por 12 dias, mais quase 25 dias de quarentena. E eu acho que uma coisa que eu lembro que eu pedi a Deus, Deus, não me deixe desperdiçar esse momento. Tinha momentos, como eu falei no outro encontro, que eu nem tinha vontade de orar, porque a dor era muito grande, o cansaço me abatia, a dor no corpo, a febre. Mas tinha horas que eu estava nos intervalos e que eu dizia, Deus, fala comigo. Eu quero aprender nesse momento, eu não quero desperdiçar esse momento. Então eu creio que para muita gente isso deve ter acontecido. As tensões familiares de estar em casa juntos, como nunca estivemos juntos, isso gerou tensão. Em vez de eu ficar disputando quem está mais certo ou mais errado, eu poder dizer, Deus, me molda na minha família, para que eu reflita Jesus aqui em casa. Então, eu não posso dizer que houve um avivamento, mas eu posso dizer que está sendo uma busca maior do que o normal. Como eu posso medir isso? Por exemplo, um índice, um medidor pode ser as pessoas, falando da nossa igreja, temos mais pessoas buscando por pequenos grupos. Porque elas estão precisando de um apoio espiritual, e quando eu busco um apoio espiritual, quando eu reconheço que eu não sou capaz de administrar aquilo que eu estou atravessando, isso é um sinal de avivamento. Né? Tomara que isso permaneça. Mas dizer que houve, eu diria que é melhor pensar, Deus está causando, em algumas pessoas, ou um grande número de pessoas também na nossa igreja, essa busca por Ele, que certamente vai redundar em mudança de comportamento, em casa e fora de casa. É muito legal. Você falou um negócio aí que me inspirou aqui, viu, Ali? Você disse aí sobre que a gente não pode desperdiçar um momento como esse, né? E eu uma vez estava lendo sobre John Piper, quando ele descobriu o seu problema de saúde, né? Uhum. Ele pregou uma mensagem, não desperdice o seu vale. Exatamente, é. Eu acho que eu peguei essa frase dele, viu? É mesmo? Não sou tão original, não. Eu achei aquele sermão fantástico, né? Eu lembro Como dessa pregação dele também. É. Acho que ele até escreveu um livro sobre isso, né? Isso. Cláudio, diz uma coisa aqui pra gente. Você já derramou lágrimas por causa dessa nova geração? Porque vendo esses dilemas, né, que você narrou pra gente aqui, que são dilemas que a gente passa, tem um filho adolescente, você também, a gente, às vezes, mesmo sendo pastores, a gente derrama lágrimas. Mas a minha pergunta é mais pontual aqui. Você já derramou lágrimas para essa nova geração? Quando você pensa nele?
Beto, eu não sei se eu posso dizer que eu já derramei lágrimas. O que eu não consigo, e talvez possa ser uma maneira de dizer derramou lágrimas, mas é quando eu começo a ser lembrado de situações de algumas famílias, de alguns dos filhos e filhas que participam desses ministérios, que passam por algumas situações que são assim de extrema violência, de extremo falta de cuidado, de falta de condições para estudarem, para ter acesso a condições de ensino, e que a gente tem, inclusive, e a gente pode pensar até assim, poxa, mas nossas famílias, nós temos uma comunidade mesclada, bem mesclada em termos financeiros, temos famílias melhores, outras nem tanto, mas a gente tem problemas em todas elas. Temos filhos e filhas sofrendo. Então, esse sofrimento, quando chega para a gente, é de fazer chorar, cara. É de fazer chorar, porque a gente se pergunta como é que uma pessoa dessa, como é que um filho, como é que uma filha, como é que um adolescente, até mesmo uma criança, ela vai entender vai crer que existe um Deus que cuida dela, sendo que ela olha para trás e vê tudo aquilo que ela passou por aqueles que deveriam cuidar dela, por aqueles que deveriam dar o sustento, por aqueles que deveriam dar o exemplo do que é ser cristão. Isso é a parte mais difícil, né? Quando chega isso para a gente e eu ter que lidar. Eu creio que teu coração deve ficar, às vezes, até magoado, né? Quando houve algumas ilustrações, né? Que a gente, às vezes, vai para o púlpito e tem que pregar determinadas coisas que é praticamente aquilo que está acontecendo, né? No nosso dia a dia aí. Então... E situações que vão acontecer ainda mais agora com esse momento, né? Que nós vamos receber famílias, espero que a gente receba famílias, e que os filhos perderam ou o pai, ou a mãe, ou um avô, uma avó muito próxima, né? Que talvez era a grande referência, e como então eles vão continuar. Então, creio que a questão do acolher como igreja vai ser muito forte daqui para frente. Esse acolhimento vai ter que realmente ser como uma família, é o que a gente tem tentado trazer, né, para a dimensão da igreja, e creio que nós vamos ter que fortalecer isso. E deixa eu quebrar aqui um pouquinho esse protocolo, né, das perguntas que eu estou fazendo aqui, mas para te perguntar, tem algumas alegrias que você já descobriu nesse tempo que você está pastoreando esse núcleo? Tem. Não é só sofrimento, não. Tem umas coisas boas. Uma das coisas boas são as pessoas que a gente conhece e acaba gerando amizade, né? São amizades que nos fazem falar assim, puxa vida, vale a pena continuar. A outra também é ver a transformação na vida de pessoas, de famílias, né? Homens e mulheres que às vezes tomaram a decisão de desistir do casamento, e aí você vê que o Espírito Santo vai lá, transforma depois de um tempo, dá um suador no começo, mas depois tem a alegria de entender que vale a pena continuar, vale a pena manter os filhos, relacionamento de pais e filhos que estavam quebrados. Isso é uma alegria assim de saber que, poxa vida, foi muito profundo o machucado, mas o Espírito foi lá e com arrependimento e confissão foi costurando, né? E a cicatriz está lá, mas existe perdão, os relacionamentos foram reatados. Essas são alegrias, grandes alegrias. Legal, Cláudio. Lisânias, qual a sua oração pela igreja? O que está no teu coração que você mais gostaria de ver na sua igreja, Lisânias? Acho que você está com o microfone desligado. Faz tempo que eu tenho orado por uma coisa que é para mim mesmo, mas é para a igreja. Eu diria, é a minha oração pela igreja. Tem a ver com o que o Glauber falou, que é um avivamento. Agora, definir a palavra avivamento é muito delicado, porque alguns olham para o avivamento como
as ações dos dons carismáticos, né? E não é só isso. Ver uma família transformada, ver uma família, como o Cláudio falou, onde filhos que não eram amados passam a ser amados, ou cônjuges que não se davam bem e passam a se amar. Isso é uma expressão de avivamento. Mas eu creio que está que eu queria ver na nossa igreja, na minha igreja, e também, eu diria, na minha vida mais ainda, é essa sede por Deus, de modo que, por ansiar mais por Deus, Deus ser a satisfação maior da minha vida, as outras coisas não fazem tanta falta. E, em vez de concentrar naquilo que não me faz falta, eu poder pensar, como é que Deus pode me usar? Onde eu posso servir? Onde eu vou ter mais amor pelo meu vizinho aqui do prédio que não conhece a Jesus? Onde eu vou ter mais amor quando eu perco alguma coisa, quando alguém me prejudica? Como eu vou expressar mais de Jesus quando a situação é adversa? Especialmente fruto de uma fome pela palavra de Deus, que gera amor por Deus, que gera essa mudança de vida. Então, se eu pudesse pedir uma coisa a Deus, e eu tenho pedido isso a Deus, que eu gostaria de ver na nossa igreja mais disso, né? Um avivamento que é fruto da relação com Deus, que gera mudança de comportamento. Aí vamos ter amor uns pelos outros, pais vão amar os filhos, filhos vão amar os pais, a igreja vai amar o bairro, amar a cidade, amar o que está além do mar, além do mar, como fruto disso, não fruto de programa, mas fruto disso. É isso que eu gostaria de ver em nossa igreja, começando por mim mesmo, né? Poxa, que bom. É bom estar numa igreja assim. Eu, pelo menos, me sinto muito seguro, né, de poder estar numa igreja em que a sua liderança pensa nos seus membros, crescendo constantemente a imagem do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que vocês deixassem um recadinho, cada um de vocês, um recado para a sua igreja. Esse é a última parte aqui do nosso Vivamente, e eu queria que vocês dessem um recadinho para a nossa igreja. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui, e aí, Eli, você termina, pode ser? Então, vamos lá. O recado... Você vai falar tudo. Não, aqui só por áreas, né? Então, eu quero deixar quero deixar aqui um recado para as famílias e dizer que é tempo, é oportuno descobrir oportunidades para se falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que há muito se fala do culto, e nesses tempos de quarentena, dentro de casa, dá para fazer culto todo dia, mas eu não sei se a questão é fazer culto todo dia, mas é observar as oportunidades, é deixar um coração e um olho sensível para quando um filho vem fazer uma pergunta, para quando um filho vem querer chorar, né? E um pai e uma mãe, quando acolhe isso, quando recebe, eu creio que isso é um culto, né? E o pai poder contar suas histórias. Então, é a oportunidade de contar as histórias. Como é que nós conhecemos o Senhor Jesus? Como foi a nossa história de vida? Coisa que na correria do dia a dia, talvez a gente não tem tempo, né? Acaba perdendo. E as oportunidades são menores. Agora nós temos várias oportunidades de conversa com a nossa família. Então, desafio aqui o meu convite a você, como família, promover isso com os seus filhos. É por aí, Cláudio, foi isso que eu falei. Você ia falar. É verdade que você falou tem a ver com o avivamento que nós estávamos falando. É interessante que isso que você falou tem a ver com a vida cheia do Espírito. Antes de Paulo dar aquela ordem, deixe-se encher pelo Espírito, ele falou para aproveitar as oportunidades. Então, a vida cheia do Espírito não nega, mas ela cria situações como você está falando. Eu queria deixar primeiro uma palavra para os pais, para o pai da casa. Nem todos os lares têm um pai presente fisicamente hoje, ou por divórcio, ou por morte. Mas se na sua casa você é o pai, eu queria encorajar você a pedir para Deus, Deus me ajude a assumir realmente o meu papel como pai, especialmente nesse momento. De modo que a sua esposa, os seus filhos possam ver em você uma fonte de direção, de espiritualidade,
Se você nunca deixou, seus filhos nunca lhe viram lendo a Bíblia, orando, não é fazer isso para mostrar para eles, é de você cultivar isto. Porque é isso que faz aquilo que o Robert falou há pouco, a transmissão da fé. A fé cada um tem, e a fé que seu filho vai ter é ele com Deus. Mas a gente, como pai, a gente pode promover isso. Talvez você nunca chamou seu filho, ou sua filha, ou sua esposa para um tempo de oração, porque você não sabe fazer. Mas eu não sei se tem curso para isso, não. Não tem. Você dizer, filhos, eu nunca... Olha, nunca chamei a gente para orar junto. Vamos fazer isso. Quem vai orar? Não sei. Quem orar é quem quer. Mas pelo menos você catalisou a sua família para um momento assim. E vocês nem imaginam o impacto que isso vai ter. E se você não sabe fazer, você diz, filhos, eu não sei fazer, mas vamos fazer. Seja vulnerável. Porque eu acho que isso é um dos grandes frutos dessa pandemia. É a gente, como pai, o homem da casa, né, poder promover isso. Se não tem a sua casa, é apenas você como mãe, você pode fazer isso também. Você não perde, você não é menos por causa disso, você é mãe, você pode fazer isso também. E agora, pensando na igreja inteira, que eu queria terminar dizendo isso, uma oração ousada para nós, que é: Deus, sonda o meu coração, se há em mim algum caminho mau, como Davi orou no Salmo 139. Isso é um começo, é uma abertura para um avivamento em nossa igreja. Quando eu reconheço o meu pecado, essas últimas mensagens, baseadas nas cartas às igrejas do Apocalipse, a igreja sobre a qual o Cláudio pregou, a igreja sobre a qual o Gabriel pregou, e domingo eu vou pregar na igreja de Sardes, todas elas falam de arrependimento. E não existe crescimento espiritual sem haver um profundo arrependimento diário. Então, era uma oração que eu queria encorajar você a fazer. Sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau, porque isso pode abrir o caminho de uma mudança fantástica em nossa vida, na nossa vida devocional, na nossa relação com Deus. Aquilo que eu falei há pouco, ser um começo de um avivamento. O avivamento não vai acontecer na igreja se não acontecer primeiro comigo, pessoa, na minha família, e depois na igreja. É um caminho normal, nem sempre Deus age assim. Essa é a minha palavra para a gente como igreja que a gente ama de coração. Eu fiquei 10 domingos fora e como eu estou saudoso e vontade de encontrar a igreja. Pelo menos pela internet. Mas, com esse pedido, sonda, ó Deus, o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Isso ser um caminho de um avivamento da nossa igreja. Essa é a minha palavra para você, minha querida igreja. Que bom, que bom. Então, nós estamos aqui já chegando no final do nosso Vivamente e queria deixar com você João capítulo 4, verso 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É muito bonito a gente ouvir tudo isso que nós ouvimos, né? E sabemos que o nosso Deus, ele está buscando pessoas como eu e você, que venham adorar juntos, né? Em espírito e em verdade. E aqui tem muita profundidade, né, esse texto, em termos de o que é espírito, o que é verdade, e quem são esses que o Pai está buscando. É você, sou eu. Então, queríamos te agradecer por dar-nos a tua presença no nosso Vivamente, agradecer ao pastor Isânias, pastor Clauber, por essa explanação tão bacana que deram sobre o coração da Igreja Batista do Morumbi em relação à nova geração e em relação à igreja como um todo. Que Deus te abençoe. Amém. Querem deixar um abraço aí para a igreja? É a hora. Um abraço virtual para todo mundo aí. Um abraço cheio de saudades. Espero encontrar com vocês domingo que vem. Não vou poder falar com todos, mas pelo menos eu posso saber que vocês estão me vendo. E ali vai o meu abraço amoroso, carinhoso e saudoso para vocês. Deus abençoe vocês. Até lá. Deus abençoe a todos.